Esta é uma vista da vila atual, onde chegaram os Pilgrims. Eram os crentes puritanos que estavam fugindo de perseguição na Inglaterra e também na Holanda. Eles vieram a bordo de um navio chamado Mayflower. Levaram, parece-me que mais de um mês para chegar na sua viagem. Foi uma viagem muito difícil, vinha 100 e poucas pessoas, e na chegada no porto de Plymouth, a esposa do governador, chamado Bradford, ela caiu no mar e ela morreu. Então os Pilgrims estabeleceram-se aqui e criaram esta vila, como vocês podem ver. Eu vou contar um pouquinho da história desta vila. Aqui está, bem-vindo ao século XVII. Nesta foto aqui, a Neila está na porta da entrada do salão, que é uma espécie de administração, e aí há muita coisa para se mostrar. Aqui é uma entrada, é a entrada também do parque. Logo a seguir está a Neila aí de pose, numa das entradas. Ela aqui novamente. E aqui ela está, aqui já é em Plymouth, está perto de uma âncora. Essa âncora possivelmente seja a âncora do navio do Mayflower que trouxe os Pilgrims. Foi em 1620. Aqui estou eu, sentado aí nesse banco, a Neila e eu. Aqui vamos então para a cidade. Aqui está a entrada da avenida principal. A terceira casa da esquerda, não dá para ver direito aqui, essa onde estão essas pessoas na frente, era onde morava o governador, chamado Bradford. Aqui dá para ver melhor, é a casa do governador. Outra entrada, aliás, a mesma entrada, só uma vista um pouco mais longe. E aqui é um quintal típico das casas, onde eles faziam as plantações na época do verão, primavera e verão. Aqui uma campesina que trabalha na roça com seu chapéu próprio e está aí perto da Ivani. A Irmei e a Ivani, perto da mesma campesina. Aqui eu, a Irmei e a Ivani. Há uma parte do campo. Ali estava uma espécie de celeiro, não sei o que é aquilo, para guardar as coisas, as plantações. Aqui uma campesina também, trabalhando no campo, fazendo colheitas, acho que de morango, não sei o que é que ela está fazendo. Vamos um pouquinho agora para dentro da cidade de novo. Essa é a parte superior de uma espécie de forte que tinha. Aqui tem canhões, e por baixo disso aqui é onde eles faziam as reuniões da vila, e também eram realizados os cultos aos domingos. Ficava um dia todo aí no domingo. Vamos mais para frente. Aqui era o púlpito onde o presbítero chamado Brewster, Mr. Brewster, ele dirigia os cultos aos domingos. Outra parte interna do púlpito, parece que aqui é o vídeo, né? Esse aqui era o púlpito. Aqui nós estamos dentro de uma casa típica. Olha que pobreza. Chão batido, as paredes muito pobrezinhas. Vamos em frente. Do lado de fora com a campesina, a Neila e a Ivani. A Neila perto de uma estátua de uma mulher típica, sua vestimenta própria, a roupa compridinha, eram os chamados puritanos. Aqui uma família típica da época, mexendo aí com o cereal, guardando o cereal. Este aqui é um rapaz típico, nós conversamos com ele, como é que se vestia, na cultura da época. Outra cena de família, eu perto deste senhor camponês aí, isso aqui é uma estátua, não é uma escultura, não é real. Esse aqui é real. Parece-me que esse aqui era o senhor Bradford, que era o governador, se eu não estou me enganando com a descrição. Aqui está ele novamente, muito tagarela. Durante o tempo que nós estivemos ali, ele estava sempre falando. Aqui ele está de mãos levantadas, e falando e contando a história
contando a história muito bonita. É preciso se lembrar o seguinte, são artistas contratados durante a época de verão, parece que começa na primavera, não estou bem certo. E eles sabem a história todinha e aí eles contam a história. Qualquer coisa que você perguntar para eles, eles sabem a história da época. Por exemplo, a primeira vez que estive lá, havia 2 homens serrando, e quando eles estavam serrando, eu perguntei em que ano nós estamos, e eles responderam, um deles respondeu no inglês com sotaque da época, e disse assim, nós estamos no ano de 1624 de Nosso Senhor Jesus Cristo, no ano 3º do rei Carlos. Aqui, novamente, há uma campesina vindo do campo aí com a sua cesta. Novamente aqui, não, aqui sou eu e a Ivani. Aqui nós já estamos na entrada de Plymouth, que são duas coisas diferentes, 2 lugares diferentes. Outra vez, Plymouth, já chegamos lá em Plymouth. Aqui voltamos, é o tipo do canhão que era em cima de uma espécie, aí é que se reunia a comunidade, embaixo aqui. E aqui em cima uma espécie de forte. Aqui é o porto de Plymouth, onde aportou o navio Mayflower. Eu aqui, a Neila e a Ivani, nós aqui outra vez. A Neila sentada aí num banco, nós cá. Aqui é um tipo do navio Mayflower que trouxe os Pilgrims, os chamados crentes puritanos. E aqui está, então, a réplica que foi doada pela Inglaterra para os Estados Unidos, uma réplica do navio Mayflower que trouxe os Pilgrims. Aqui é a entrada da cidade de Plymouth, aliás, uma das ruas, muito simples, lá no fundo tem uma igreja, e aqui é típico da cidade atual. Em memória àqueles que escolheram o mar. Isso aqui é em memória aos Pilgrims que vieram para os Estados Unidos, no estado de Massachusetts, em 1620. Foi uma viagem muito trágica para eles. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Thanksgiving. Aqui está uma foto uma pintura. Eles, quando venciam um inverno, então eles se reuniram para agradecer a Deus pela colheita. Eles foram ajudados pelos índios. Se não fossem os nativos daquela época terem ajudado esses pilgrims, todos teriam morrido. Então os nativos da época deste local ajudaram os pilgrims, eles não eram nativos violentos, estavam acostumados com o frio, com a neve lá de Massachusetts, e eles é que ajudaram. Então, quando findavam uma colheita, eles se reuniam, tanto os colonos e os índios se reuniam para agradecer a Deus pela colheita. É aí que surgiu, então, o chamado Thanksgiving Day, o Dia de Ação de Graças. Depois, alguns presidentes mudaram a data e etc., e foi oficializado esse Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Infelizmente, muitos, ao se reunirem, não se lembram disto e apenas querem comemorar. Aí está, portanto, um pouquinho da história e algumas fotos.